grande homem. Então aqui fica também o meu respeito a toda a família, o meu carinho e dizer que se orgulhem sim do pai que vocês tiveram, porque ele deixou um legado de grande relevância na história desta cidade de Nova Russas. Obrigada. Pela discussão, senhora presidente. A palavra à vereadora Wanda Pelas. Eu queria deixar também aqui meu abraço, meu sentimento a todos os familiares. Seu Adalberto era assim, uma pessoa muito importante, era acolhedor, era uma pessoa que sabia aconselhar, era nosso amigo, tanto meu como do Jorge, e assim, quase todas as vezes que Jorge vinha aqui na cidade passava por lá, porque gostava muito de ouvir os ensinamentos dele. Então, assim, em nome de todos os filhos, de toda a família, eu deixo assim o meu abraço, a minha solidariedade ao Adalberto Filho, em nome de toda a família. É um momento que a gente perde um grande cidadão na cidade, mas peço a Deus que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Muito obrigada. Presidente. A palavra à vereadora Antônio Carlos. Eu não conheci muito o senhor Adalberto, mas tive um relacionamento muito grande com o Adalberto Filho e com o Francisco, na Câmara. Adalberto Filho falava muito do seu pai, da essência política deles, e a gente tinha um maior respeito. Cheguei a conversar com eles algumas vezes, e a gente, quando conversava com eles, sempre escutava coisas boas da política. Eu deixo aqui meu abraço a toda a família, em nome do Adalberto e Francisco. Que Deus abençoe eles e seu pai esteja com certeza no bom lugar. Pela honra, senhora presidente. Com a palavra, vereador Raimundo Coruja. Presidente, eu quero também me juntar aos meus colegas e nesse momento tão difícil que é, para a família, que não está do Alberto Filho, eu deixo meu abraço a toda a família. Realmente foi uma perda irreparável, para o nosso município, tudo que ele fez aqui na terra. E só quero dizer à família que nesse momento a gente não procura por quê, a gente entender que é Deus, e Ele está sem sombra de dúvida por tudo que Ele fez aqui na terra de bom, Ele está do lado de Deus. Com a palavra, vereadora Alana. Boa noite a todos. Eu também quero me juntar aos pares, meus pares, e falar um pouco sobre o seu Adalberto, não porque a conheci de perto, mas porque minha saudosa sogra tinha aquela pessoa como um grande amigo, até mesmo como um pai. A minha falecida sogra, Dona Socorro, ela recebia ali todos os seus filhos como filho, e a gente acabou tendo aquele vínculo de amizade com Cezinha, com Adalberto, com o Antônio e com o Francisco. E aqui eu quero me juntar, meus pais, para dizer que estamos em sentimento profundo, pela partida deste grande político, desse grande homem, porque nós vimos a história da forma como ele cresceu, como ele viveu. Ontem, ali na solenidade, ali na Câmara, ou na Prefeitura, a gente pôde conhecer realmente a história do seu Adalberto, não sendo de origem nova-russense, mas deixou um grande legado nessa cidade, com seus grandes feitos, como político, assim como falou o seu filho Adalberto Filho, que foi o maior ponto dele dentro da história de Nova Russas. Fica aqui o meu sentimento a toda a família lutada. Com a palavra, vereadora Socorro Sandra. Eu não poderia também deixar de me manifestar, porque a amizade da gente com o seu Adalberto foi antes da política. Seu Adalberto tinha comércio ali na General Sampaio, Meu sogro também tinha, e meu pai era freguês do seu Adalberto. Eles eram sócios da cooperativa, Eram sócios
E ele era muito parceiro do seu Zé Pedrosa. Então a gente firmou assim uma amizade muito grande. E depois veio, quando eu entrei na política, depois aumentou o entrosamento por conta dos meninos. Fui colega, fui contemporânea do Francisco Tavares, entrei na Câmara em 93 com o Francisco Tavares. E daí pra cá eu fui colega do Adalberto Filho também, em todas as legislaturas, né? Então assim, e agora, por último, eu considerava o seu Adalberto meu informante, porque tudo que era de história de Nova Russas, que transcendia o meu conhecimento, a minha percepção, que eu tinha dúvida, eu corria para isso. Adalberto, como foi isso? Principalmente agora, durante o centenário de Nova Russas, né? Que eu tinha a pretensão de escrever um livro, a minha história do centenário de Nova Russas, do centenário. Então, o que era antes do meu conhecimento, que eu já peguei do meio para o final, eu corria para lá, dizia, Adalberto, como foi que começou essa história? Aí ele me informava tudo direitinho. Ele era nos anos 30, foi? Ontem foi dito que ele chegou aqui nos anos 30, foi, Denise? Lembra? Como é? Ele chegou aqui em 1930, foi? Não, ele nasceu em 39. Foi depois. 50, né? 50. Foi, se eu não me engano, foi 60. 60. Foi na época da década de 60. Foi nos anos E assim, eu tinha o seu Adalberto Tavares, assim, quase como um pai. Porque ele era muito amigo do papai também, o papai era freguês dele, e ficou. Eu tinha assim, uma consideração, um respeito, uma amizade profunda com o seu Adalberto. E me junto aos companheiros da Câmara para expressar esse sentimento de pesar. E o meu levar a minha solidariedade a todos os familiares. Também não podia deixar de me solidarizar com a família do seu Adalberto. Tive o prazer de conviver com ele desde pequenininha ali, enquanto o pai comprava cereais ali no armazém que ele tinha lá no centro. Eu, pequena, quando vendia frutas, lá pela feira também, sempre estava lá pelo mercado do seu Adalberto, pelo comércio do seu Adalberto. Quando iniciei trabalhando na Câmara, todos os dias eu ia buscar o café lá na casa do seu Adalberto, e todos os dias de manhã a gente conversava muito. Era uma pessoa que realmente tinha uma conversa muito boa, né? Assim, um papo muito bom, tanto ele como a dona Ingrácia. E então quero me solidarizar com ela, com o Francisco, com o Adalberto Filho, com o César, com o Francisco Antônio, com a Cleuma, os filhos da Cleuma, com o filho do Adalberto Filho também, né? O outro neto dele, a Amanda, a Glaucia e todos os demais familiares mais próximos a ele. Ele era primo do meu pai, ontem o pai veio também, eu não pude ir ao velório porque estou com pneumonia novamente e estava internada, mas o pai foi me representando. E eu pedi para que o Denilson falasse em nome da Câmara, que eu acho que ninguém melhor do que ele, para poder fazer o belo discurso como fez, falando do seu Adalberto, do que ele foi, do que ele representou para a gente, né? Do que continuará representando, porque a história dele, o legado dele, ficou. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Teixeira. Presidente, eu queria só abraçar os meninos, os familiares, né, da família de Adalberto. E claro que o patriarca da família falecendo, tenho certeza que é uma perda irreparável, e pelo que o senhor Adalberto representou para a Nova Russa, para a família dele, eu tenho certeza que a família está com certeza muito abalada. Então, desejo aí força, sabedoria, que Deus ilumine os caminhos do Adalberto, Francisco, do César, do Chiquinho, né? Então, que Deus ilumine
para todos. Pela ordem. Com a palavra, vereador Jefferson Carlos. Eu queria também me juntar aqui aos nossos colegas vereadores, né, e deixar aqui um abraço aos familiares do senhor Adalberto Tavares, né, ao Francisco, ao Adalberto Filho, ao César. Né, eu estive lá presente naquele momento triste, de dor. Né, eu não tive o privilégio de ter um convívio com ele, mas por tudo que foi dito, né, desde ontem, a gente percebe um cidadão íntegro, né, competente, que tem influência no comércio, na economia e na política de Nova Russas. Né. Muito amigo do meu pai, amigo também do meu avô, do Rosaquiel. Né. Então, assim, a gente deixa aqui um abraço, né, pede a Deus que possa fortalecer cada vez mais a família do Sr. Adalberto. Com a palavra, vereadora Camila do Zé Roberto. Boa noite a todos. Oi.